Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero passar uma dica para vocês de poda de formação do cajamanga anão. Eu tenho aqui muitas mudas de cajamanga anão, vejam, produzindo já. Olha aí, cajá, cajá, mais cajá, flores, mais flores, olha aí, mais cajá. Todo mundo quer que uma planta frutífera produza frutos, não é verdade? Mas que produza muitos frutos. E para isso, algumas plantas especialmente precisam passar por um manejo necessário. E o cajamanga é uma delas, porque ele produz na ponteira aqui do galho, né? Vejam aí. E se ele não passa por uma poda de formação, vejam o que acontece. Eu tenho aqui muitas plantas, todas pernudas, 1,5 m ou até mais de altura, com uma produção somente. E isso não é legal. Eu não posso esperar essa planta emitir brotações espontâneas para uma formação de copa, porque ela não emite. É muito difícil, é muito raro isso acontecer. Tá? Então eu tenho que provocar isso nela, né? Essas brotações laterais, isso é provocado com a poda, ok? Então, quanto mais galhos eu tiver aqui, maior será a minha produção. Eu tenho que multiplicar esses galhos, e isso é feito com uma decepa, como eu fiz nessas plantas aí, vejam. Vejam aqui, novamente eu tenho uma planta que não passou por poda, no mínimo 1,5 m de altura, com uma produção aqui, tá? Agora já essas passaram por uma poda, uma decepa, e vejam aqui a multiplicação de galhos. Tá? Essa aqui também, olha aí. Agora eu tenho que esperar esses galhos se desenvolverem. Eu posso manter todos eles aqui por enquanto. Tá? Eu não vou ralear agora, nesse estágio, porque o cajamanga geralmente aborta brotações espontaneamente. E já aconteceu comigo de eu fazer uma seleção aqui, manter 3 brotações e 2 acabarem sendo abortadas. E aí permanecer só uma e eu tive que refazer essa poda. Tá? Em resumo, eu preciso de uma planta já adulta dessa forma. Então uma planta como essa, vejam aí. Ela já tem um caule muito grosso, muito produtiva. E o que aconteceu aqui? A primeira poda foi feita aqui, olha aí. Né? Ela emitiu 3 brotações, né? E depois delas engrossarem, também foi feita uma nova poda nesse ponto ali atrás, tá? Olha aí. E depois disso ela emitiu mais 3 brotações aqui. Da mesma forma aconteceu com essas outras pernadas, tá? Olha, foi feita uma poda lá. Depois outra aqui, ela emitiu 1, 2, e agora uma terceira aqui, olha. Emitiu 1, 2, mais 2. E mais uma poda aqui, tá vendo? Olha aí. Então eu tenho aqui nesse topo 4 pernadas desse lado, né? Que teve origem de uma. Então eu tenho aqui no mínimo 16, 15, 16 brotações, né? E cada uma com uma produção, né? Aqui ainda não está porque ainda é nova, mas todas elas logo logo já vão emitir floração. Eu tenho aqui uma muda de 1,20 m mais ou menos, e quando a muda vai para o vaso, eu gosto de fazer um pouco mais baixa essa poda, né? E quando ela vai para o chão, aí pode ser feita um pouco mais alto. Lembrando que essa poda, essa primeira poda, não é definitiva, né? Ela vai passar por mais até 3, até 4 podas ainda, então a copa vai subir um pouco mais aqui. Então olha, eu tenho aqui 40 centímetros, mais ou menos 50 aqui, né? Ou um pouco mais baixo. Eu acho uma gema aqui, tá? Mas a gema não é tão importante assim definir para qual lado. Eu só acho a gema para fazer a poda um pouquinho acima dela, tá? Para evitar cortar entre as gemas ou cortar sobre, fazer o corte sobre a gema. Tá? Se eu cortar entre as gemas, vai sobrar um espaço aqui que vai acabar secando, tá? E se eu cortar em cima da gema também, aí eu vou acabar perdendo a gema e o comprimento que vai secar vai ser maior ainda.
Então eu faço bem próximo, um pouquinho acima dela, porque ela cicatriza mais fácil. Tá? Então eu tenho uma gema aqui e outra aqui. Olha, então para mim, aqui a altura de mais ou menos 45 a 50 tá bom demais, tá? Corto um pouquinho inclinado assim, para facilitar, né, o escorrimento da água, se caso chover ou molhar. Né? Ela tem uma tendência de ser oca, né? Olha, tem a medula dela aqui é muito macia, resseca fácil, então acaba abrindo um buraco aqui. E é necessário também passar qualquer produto aqui que faça uma selagem desse ponto, tá? Pode ser tinta latex base d'água, pode ser silicone, também funciona muito bem. Eu tenho usado também o betume à base d'água, tá? Só passar aqui que essa planta vai estar protegida. Essa primeira poda de formação eu gosto de fazer na época vegetativa da planta. Quando ela está brotando, ela está emitindo brotações, ela está se desenvolvendo, tá? Então assim ela vai brotar rapidamente e vai fazer aqui também o selamento desse ponto mais rápido. Tá? Tem épocas do ano que ela não entra em dormência, né? Mas ela diminui muito o metabolismo, então nessa época eu evito fazer essa poda, ok? E agora aqui, como eu falei, eu deixo uma brotação aqui vir à vontade, sem nenhuma seleção agora. Depois que esses brotos atingirem pelo menos aí uns 20 centímetros, aí eu faço a seleção. Ok? Então minha dica de hoje é isso. Primeira poda de formação do cajá. E para você continuar acompanhando o desenvolvimento dessa planta e as próximas podas, não esqueça de se inscrever no canal, clicar no like também, que é muito importante, e no sininho para receber as notificações, tá? Para ser avisado quando eu postar os próximos vídeos. Valeu, até a próxima!